mas agora eu quero voltar ao vivo com o Bruno Pinheiro, que vai trazer mais informações de Jair Bolsonaro no Hospital Death Star. Ele está ao vivo, conseguiu se posicionar ali e vai contar pra gente agora. Fala aí, meu amigo. Oi, Evandro, tudo bem? Agora estou voltando aqui, estava com outro celular ouvindo aqui. A gente observa então que a discussão é essa, justamente dos parlamentares que estão no Congresso Nacional. Hoje é um dia importante, a CPMI estava em andamento quando veio a informação que o ex-presidente estava vindo para o hospital. E aí veio esse deslocamento rapidamente. Então aqui, por mais que os parlamentares cheguem, eles não vão conseguir acessar tanto a área restrita onde o ex-presidente está. Então é muito mais ficar aqui na parte de fora, como tem sido o apoio. Nessas últimas semanas, os parlamentares que estão aqui na capital federal, como Evair de Mello, deputado Hélio também do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, eles têm ficado na frente do condomínio, numa espécie de uma vigília. E lá também tem sido reforçada essa segurança. Então, quando tem esse deslocamento, a saída de Bolsonaro do condomínio aqui para o hospital, automaticamente esses aliados começam a vir para fazer essa espécie de uma vigília, ficar aqui até que o ex-presidente receba alta. Agora é importante, Evandro, está em andamento. O ministro, ele enviou ontem para os advogados de Jair Bolsonaro que em 24 horas eles justificassem por qual motivo o ex-presidente enrolou, como diz no interior, ficou um tempo a mais aqui no hospital quando já estava liberado. Se o nosso cinegrafista conseguir me acompanhar, Alex, aqui na parte da frente, quando o ex-presidente foi liberado, ele ficou aqui na parte da frente olhando os apoiadores, né? E claro que ele não conversou com o jornalista, mas ficou aqui num relógio rápido, cerca de 5 minutos e 50 aproximadamente foi o tempo que ele ficou aqui até ele ir para o veículo e voltar para a residência. Nisso, o ministro Alexandre de Moraes ordenou que em até 24 horas os advogados expliquem, na verdade não os advogados, não é dizendo, os agentes que estavam acompanhando, explique por qual motivo teve uma demora em levar o ex-presidente novamente para a sua residência. Antes de encerrar então essas 24 horas, ele já volta para o hospital de novo, onde ele esteve aqui no final de semana e aí acabou gerando então essa consequência de ter que dar mais explicações. Evandro. Bruno Pinheiro, o ministro Alexandre de Moraes pediu até que a Procuradoria-Geral da República tivesse ciência dessa situação envolvendo Jair Bolsonaro no último dia 14, mas agora já há uma outra situação também para o ministro Alexandre de Moraes lidar, que é esse comunicado que foi feito neste dia 16, agora à tarde, pela defesa de Jair Bolsonaro, por conta de uma provável internação ou de uma provável permanência no hospital enquanto há uma estabilização, como mencionou ali o deputado Evair de Mello, exames sejam feitos e as equipes médicas deem um parecer, algo que a gente vai precisar esperar a partir de agora, né, Bruno? Exatamente. É importante ressaltar que quando o ex-presidente fez uma solicitação ao ministro Alexandre de Moraes, que precisava vir ao hospital, houve um questionamento, que ele tinha a semana inteira e só veio no final de semana. Enfim, isso não foi explicado por qual motivo ele escolheu vir no final de semana. E aí tinha todo esse aparato de escolta, inclusive o filho do ex-presidente que estava no carro ao lado dele, o vereador do Rio de Janeiro, disse que era um momento de humilhação o que estavam fazendo com o ex-presidente. Um comboio na frente, homens de motocicletas, armados, na verdade, com uma velocidade até reduzida até chegar aqui no hospital. Hoje, nada disso estava esquematizado, como diz. Não tinha uma espera que o ex-presidente viria ou que seria necessário vir para o hospital novamente 48 horas após ele estar aqui. O que chamou a atenção é que ele sai aqui do hospital com uma espécie de curativo, na verdade, mas não ficou claro qual foi o procedimento. Tem a situação de anemia também, né? E aí vem a situação de vômito. Nas redes sociais, o filho do ex-presidente disse que ele estava sem apetite, inclusive tinha diminuído, né? Essa vontade de se alimentar, até por conta de uma certa ansiedade. Foi por conta disso que ele não foi para o Supremo Tribunal Federal acompanhar o julgamento em loco, nem mesmo no último dia, quando a sentença foi declarada. Tinha ali uma incerteza se ele iria ou não. Os advogados informaram que ele estava muito chateado com o resultado, com os votos, nem mesmo com o voto do ministro Fux, o ex-presidente conseguiu se animar. Ou seja, ele estava realmente muito ansioso, ele tem uma vida
muito ativa, né, nas redes sociais, tinha nas redes sociais, inclusive, Evandro, agora no dia 17, amanhã, completam 60 dias que o ex-presidente está fora das redes sociais por uma determinação do ministro Alexandre de Moraes. Quando o ex-presidente estava no governo, era já nas primeiras horas do dia, na madrugada, que ele lembrava de informações e repassava para os seus ministros. Usava muito o celular, era um momento de ter uma diversão ali. Mesmo estando na residência, ele usava muito o celular. Quando o Valdemar foi agora recentemente visitar o ex-presidente, ele levou os números dos estados, levantamento eleitoral, para que o ex-presidente sem celular conseguisse usar então esses números, estudar os cenários, ficar observando o que deve acontecer para as eleições do ano que vem. Mas nem isso foi capaz de diminuir então essa ansiedade do ex-presidente, que agora foi condenado a 27 anos. Evandro. Exatamente, Bruno Pinheiro. E é obviamente, né, que você não vai esperar alegria, felicidade e alguém estonteante depois de ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente do processo que seja. Então é natural, claro, que Jair Bolsonaro reaja dessa maneira. Agora, o que precisa se entender é se houve algum tipo de desdobramento relacionado à permanência dele em prisão domiciliar. Algo que só as equipes médicas, a partir de exames e também da evolução do quadro de saúde dele, vai poder confirmar assim que a gente tiver a possibilidade. Agora, Fábio Piperno, é interessante a gente acompanhar que num dia como esse, em que há essa ida de Jair Bolsonaro ao hospital, há também outras pautas que são defendidas pelo partido dele e que, de certa forma, seriam discutidas com Jair Bolsonaro e que miram justamente decisões do Supremo Tribunal Federal, porque a gente está falando de pautas encarreadas. A PEC das prerrogativas sendo discutida hoje, abrindo o caminho para uma discussão ou para uma votação de urgência, por exemplo, da PEC da anistia, que são duas pautas de interesse do PL e de boa parte da oposição e que podem trazer pelo menos algum tipo de alívio nas penas relacionadas aos condenados do 8 de janeiro e também com possibilidade de respingar naqueles que foram condenados no núcleo duro, ali no núcleo crucial da trama golpista no Supremo Tribunal Federal. Agora, é importante a gente não tirar, embora a gente esteja acompanhando aí a situação de saúde de Jair Bolsonaro, e claro que, né, a audiência vai se fixar nisso, mas é muito importante também que a gente mantenha um olhar crítico sobre aquilo que está sendo definido no Congresso Nacional, que é mais uma vez o corporativismo imperando ali na Câmara dos Deputados, Piperno. Evandro, foi muito oportuno você ter feito essa relação, porque muitas vezes, quando a nação é envolvida por esses temas de mais comoção popular, né, como claro, o fato de o ex-presidente da República estar condenado a 27 anos de cadeia e ser, de repente, internado, hospitalizado, né, numa situação, né, que exige cuidados. Então, os olhares vão para isso e muita sujeira acaba indo para debaixo do tapete sem que boa parte da opinião pública perceba isso. Primeiro que eu gostaria de entender por que PEC das prerrogativas, né? Aliás, prerrogativas também é o nome, né, de um grupo que reúne centenas de ilustres advogados, geralmente relacionados ao outro lado, né? Um grupo de apoio, aliás, ao presidente Lula. E aí, então, eles adotam esse nome que, na verdade, é um eufemismo para algo que deveria se chamar PEC da pouca vergonha. Por quê? O que eles estão querendo com isso? Uma blindagem e que eles sejam os próprios juízes na questão de permitir ou não que eles possam ser processados pelo STF. Justamente no momento em que dezenas de parlamentares estão na mira da Suprema Corte por conta da questão das emendas. Olha que coisa oportuna. Então, é preciso que a opinião pública veja isso com muita atenção, e eu sugiro até que se faça uma espécie de um check. Pegue lá o nome dos parlamentares que votarem nesse projeto, que votarem, por exemplo, a favor da PEC, que aumenta o número de deputados, né, que facilite aí a liberação de emendas, né, que esteja lutando aí contra, né, que esteja lutando contra a exigência de maior transparência das emendas. Vamos começar a avaliar, de fato, quem são os parlamentares que estão diretamente envolvidos aí com esses temas.
Exatamente. E a situação que mais me chama a atenção nessa história toda é o voto secreto. Porque, assim, não faz o menor sentido num Congresso Nacional você ter a possibilidade de voto secreto, gente. Tudo aquilo que é feito no Congresso Nacional tem que ser transparente, porque eles estão mantidos com o dinheiro público e todas as decisões deles vão ou deveriam impactar de alguma maneira o cidadão brasileiro. Então, se você está colocando a possibilidade de um voto secreto, por quê? Por que esse voto tem que ser secreto? Eu acho que essa é uma das principais questões que envolvem as críticas feitas à chamada PEC da blindagem, Alan Gani. Evandro, veja como o Brasil é um país peculiar. Muitas vezes a gente faz um diagnóstico correto, existe aí um embate entre o legislativo e o poder judiciário, muitas vezes o poder judiciário avançando em cima do poder legislativo e os parlamentares com medo de fazer o bom enfrentamento ao poder judiciário, ou seja, colocar a bola no chão e reequilibrar os poderes da República. E aí, o que alegam? Ficam com medo de fazer esse bom enfrentamento porque acabam ficando com receio de ter problemas no Supremo Tribunal Federal. Mas daí, os espertalhões do Congresso Nacional, as hienas, vêm logo a reboque. O que fazem? Aproveitam desta situação para colocar uma PEC que gera, na prática, qual resultado? A PEC da impunidade, né? Porque é claro que com esta blindagem você vai abrir um espaço monumental para florescer mais corrupção. E aí concordo com o Piper no momento de falta de transparência das emendas parlamentares. Então veja, a gente muitas vezes faz um diagnóstico correto de um problema que precisa ser resolvido, mas infelizmente há forças no Congresso Nacional que se aproveitam dessa fragilidade institucional e acabam se apropriando do Estado para seu benefício próprio, o velho e bom patrimonialismo brasileiro. Pessoal, enquanto nós trazemos aqui informações para vocês sobre a PEC das prerrogativas, ou mais conhecida como PEC da blindagem, você acompanha imagens do Hospital DF Star em Brasília, onde está nesse momento o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele teve de sair por volta das 4 horas da tarde da casa dele, onde cumpre a prisão domiciliar, e seguir para o Hospital DF Star depois de ter uma crise de soluço, vômito, pressão baixa, que provocou também tontura. E, agora há pouco, o deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, aliado ali de primeira hora de Jair Bolsonaro, esteve no hospital, conversou ao vivo com os jornalistas e falou que Jair Bolsonaro estaria passando por uma espécie de estabilização com medicamentos, etc., para que ele pudesse fazer os exames médicos necessários que detectem quais são as causas dessa crise que ele teve hoje e a possibilidade de novos procedimentos médicos. Ele que já passou aí por cerca de 10 cirurgias depois daquela facada que levou lá em 2018. Ao mesmo tempo em que a gente acompanha do lado direito a informação e tudo mais de atualização a respeito de Jair Bolsonaro e o estado de saúde dele, do lado esquerdo da imagem você vê a manifestação de vários deputados a respeito da PEC das prerrogativas, né, que foi colocada na pauta nesta tarde e que precede aí também a possibilidade de discussão do projeto envolvendo a anistia. Para amanhã haveria a possibilidade de votação também do projeto envolvendo a anistia, a votação de urgência para que esse projeto possa passar, seguir direto em votação em plenário, sem a necessidade de tramitar ali nas comissões da Câmara dos Deputados. Então, são dois projetos diferentes, mas que têm o apoio da oposição e, no caso da PEC das prerrogativas, exatamente porque blindaria os congressistas no momento em que há uma tensão entre o Poder Legislativo e o Judiciário com os julgamentos das últimas semanas, mas também com as investigações que o Judiciário tem feito em torno das emendas parlamentares. Eu acho que esse é o ponto principal aqui, envolvendo essa vontade dos parlamentares de retomarem aquilo que era praticado lá atrás, de processos penais só poderem seguir no Supremo Tribunal Federal com o aval dos congressistas. E nesse projeto que está sendo discutido hoje tem uma questão também, a possibilidade de conceder foro privilegiado aos presidentes nacionais dos partidos, para que eles também, em caso de ação penal, só sejam julgados no Supremo Tribunal Federal diretamente e não passem pelas primeiras instâncias.
Então, tem mais essa também que esse projeto traz, que foi Piperno. Isso é uma coisa interessante. Por acaso, o presidente de partido tem foro privilegiado? Pois é. Então vai passar a ter. Passaria a ter. E é contraditório também, porque eles também discutem a possibilidade de se tirar o foro privilegiado por causa da quantidade de processos que vão parar diretamente no Supremo. Ao mesmo tempo em que concederiam isso aos presidentes nacionais dos partidos, tá, pessoal? Aquele que é presidente da sigla nacionalmente. O Bruno Musa também tem um comentário, uma análise para fazer. Fala aí, meu amigo. Pois é, vamos lá. Eu acho que esse é um dos temas em que nós temos total convergência de pensamento aqui, todos da bancada, né? E eu já mencionei alguma vez como eu vejo essa questão de privilégios. Eu gostei do termo que o Alan usou, de hienas, e eu uso parasitas. Os parasitas são aqueles que ficam literalmente sugando, parasitando em cima do orçamento público. Eu também gosto muito mais do termo que você usou, Evandro. Não é dinheiro público, é do pagador de imposto. Ele é tirado da gente de maneira forçada para que eles façam a distribuição desse dinheiro. E grande parte disso envolve alguns bilhões que são as emendas parlamentares. E veja que quando a gente discute o que está sendo colocado agora, que, por exemplo, até quando parlamentares, caso seja aprovado, sejam pegos em flagrantes, mesmo assim, deverá ter o voto secreto por parte dos parlamentares para dizer se será condenado ou não, poderá ser julgado ou não, melhor dizendo. Veja a inversão de valores que nós vivemos. É muito daquilo que eu digo, prestem atenção se faz sentido, reflitam antes apenas de discordar todo mundo que nos escuta. Quando chamam de parlamento, de parlar, de falar, dizem que lá é a voz do povo. Você que está nos escutando agora, acha que a sua voz reverbera por lá? Ou o que vale é o voto secreto deles? Ou o que vale são os gastos colocados em sigilo de 100 anos, em que eles podem gastar e nós não podemos sequer questionar ou saber de onde está sendo gasto o nosso dinheiro, do pagador de imposto que é tomado do seu bolso de maneira forçada. E você sequer pode questionar para onde está indo esse dinheiro. Isso é uma inversão de valores. Em determinados países, muitos políticos simplesmente abrem mão, renunciam ao seu cargo quando são pegos roubando que seja 10 mil. Aqui no Brasil tudo se tornou bilhões. Emendas parlamentares se tornaram 50 bilhões de reais e a gente não pode questionar, não podemos saber o voto daqueles que supostamente representam a voz do povo. Então veja a inversão de valores que nós temos hoje no Brasil. O político se tornou numa hierarquia superior ao povo e nós nos tornamos servos deles. Só que a gente é tomado o nosso dinheiro do pagador de imposto para sustentar todas essas benesses e nós não podemos saber aonde eles gastam. E nós não podemos saber para onde vai o nosso dinheiro daqueles que estão lá para supostamente representar o interesse popular. O Brasil precisa reiniciar, gente. O Brasil precisa isso. Agora, não virá por livre e espontânea vontade dos governos, uma vez que para eles está confortável. Bilhões em suas mãos para determinarem o seu próprio destino. Caberá a nós, a população, pressionarmos por mais moralidade, mais ética e mais transparência. Não se esqueçam e finalizo, não há dinheiro público. O que existe é dinheiro do pagador de imposto. É o seu dinheiro, é o seu suado trabalho, que você trabalha 5 meses para sustentar essa classe de parasita que a gente vê aí. Sim, e tem uma questão muito interessante relacionada ao quanto isso poderia alterar as decisões. Um exemplo mais comum e próximo é o julgamento que teve lá na comissão e no Congresso Nacional envolvendo o deputado Chiquinho Brazão, depois de toda a ação por causa de estar envolvido na morte de Marielle Franco. Então, o questionamento é, será que os deputados, os parlamentares, teriam levado a cassação de Chiquinho Brazão se eles pudessem votar secretamente? Né? Provavelmente não. Provavelmente ele estaria livre também, pelo menos até o findar do processo no Supremo Tribunal Federal, se esses parlamentares não precisassem se expor. Quando há necessidade de exposição, há a opinião pública de olho, há a cobrança da opinião pública. E isso faz muita diferença, até porque a opinião pública é o que vai basear depois a permanência ou não desse parlamentar ali naquela cadeira. É claro que existem outros processos também que influenciam nisso, mas a opinião pública é muito importante. A partir daquilo que ele define,
em escândalos. E quando a gente fala de ações penais, a gente está falando de escândalos, principalmente quando são relacionados aos parlamentares, escândalos de corrupção e outros crimes que podem ser cometidos. Então, acho que essa questão do voto secreto, ela é a que mais tem pesado, além do prazo de 90 dias para que eles possam decidir. Então, você tem 3 meses para decidir se uma ação penal vai se encaminhar ou não. Nesses 3 meses, a quantidade de possibilidades que aparecem aí é um prazo gigantesco. Eu vou propor um nome de batismo aí para sair mesmo e tal. A emenda sai melhor que o boleto. A emenda sairia melhor que o boleto. Fala, Gani. Olha só, a gente já tem um problema de uma Suprema Corte que é politizada, que muitas vezes avança em cima do poder legislativo. E qual que é a grande reclamação, né? É justamente que não se atém se é constitucional ou não, acaba legislando. E o grande problema é que eles não passam pela pressão da opinião popular, porque não são ministros, juízes eleitos. Então, veja qual é o poder, né? O poder da opinião pública, ele é muito forte. Imagine agora se o parlamentar também não passar pelo escrutínio da opinião popular, né? Seria muito complicado, porque ele vai ter ali a possibilidade de ter o voto secreto, é claro que ele vai agir em benefício próprio. E aí, é claro, cada poder pensando no seu, Evandro, e sabe quem é que paga a conta? A própria população. Gente, para a gente arrematar a nossa edição do 3 em 1, porque vocês vão acompanhar mais informações sobre tudo isso nos Pingos dos Is, eu vou só conversar rapidamente com a Vitória Bel, que vai trazer os destaques para a gente de lá, ao vivo. Conta aí, Vitória. Oi, Evandro. Pois é, isso mesmo. Nesse momento, os deputados estão discutindo a proposta de emenda à Constituição que pretende aí prever a necessidade de uma autorização dos plenários da Câmara e do Senado para processos criminais contra parlamentares e presidentes de partidos. E o PT será contra essa proposta, enquanto o governo deve liberar a bancada. E o que a gente tem de bastidor em relação a isso, a essa votação na PEC da blindagem, é que essa postura do PT ser contra pode, inclusive, influenciar na votação da anistia amanhã. Isso porque o governo estava prevendo que era possível derrubar a urgência da anistia amanhã, mas com a colaboração de deputados de centro. Depois que o PT decidiu ficar contra a PEC das prerrogativas da blindagem aqui na Câmara dos Deputados hoje, essa postura acabou irritando alguns deputados de centro, levando a possibilidade da PEC, melhor dizendo, da proposta da anistia ter sim a urgência aprovada amanhã. Então o governo passou a temer a aprovação da urgência da anistia amanhã por conta dessa postura do PT, do Partido dos Trabalhadores, hoje com a PEC da blindagem. Lembrando que essa PEC é de suma importância para deputados de centro que são inclusive processados no Supremo Tribunal Federal ou podem vir a ser processados no Supremo Tribunal Federal. Um outro destaque que a gente também faz é que a chamada PEC da blindagem prevê também que só pode acontecer prisões em casos de crimes inafiançáveis e mesmo assim a prisão deve ser depois chancelada pelos plenários da Câmara e do Senado em até 24 horas. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Vitória Bel. Um abraço para você. Uma questão interessante aqui, né? Os parlamentares envolvidos em processos de corrupção teriam esse tratamento, mas as pessoas que não são parlamentares e que também estariam envolvidas, aí sim vão pagar na justiça da mesma maneira que todos deveriam passar.